E outra coisa que nós deveríamos nos questionar, qualquer pessoa sensata deve se questionar, se perguntar, por que será que só o Nordeste vota na maioria do PT? Por que será? Será que é porque o Nordeste é o mais pobre? Ou o Nordeste vota no PT porque é mais pobre? Será? O que nós temos de melhor do que a região Sul e Sudeste? Ou o que eles têm de melhor do que nós? Por que será? Será que é porque eles são mais inteligentes do que a gente? Ou nós somos mais inteligentes do que eles? Por que será? Se façam essa pergunta. Por que vocês acham que há mais de 10, 15 anos o Nordeste vive na miséria até hoje? Essa é a realidade da nossa região, meu povo. Principalmente os estados do Maranhão e do Piauí. Por que será? Vocês acham que esse povo, o nosso povo, na sua maioria, vota no PT por quê? Porque é pobre? Ou será que nós somos pobres porque votamos no PT? Se façam essa pergunta. Essa política de pão e circo não funciona, minha gente. Enquanto eles enriquecem, nós continuamos na pobreza, na miséria. Essa é a realidade do nosso estado. Olhem ao seu redor. Olhem ao seu redor. Olhem cada um, a vida de cada um e percebam em que nós crescemos de forma sustentável. As promessas do governo do PT não são sustentáveis, só fazem espuma, bolha de sabão. Foi igual a história do FIES, um dia explodiu. Outro dia vieram me dizer, porque o filho do pobre virou médico e depois o médico virou motorista de Uber. Exatamente, no governo da Dilma virou motorista de Uber. E o FIES foi empréstimo, não foi garantia de emprego, não. Foi empréstimo para você fazer uma faculdade e você tinha que pagar logo em seguida. Seria louvável se o governo do PT tivesse criado um ambiente favorável à geração de emprego e renda. O pobre quer emprego, precisa de emprego, não é de assistencialismo, não. O pobre não precisa de peixe na boca, não. Ele precisa aprender a pescar. Pode-se até dar o peixe na boca por um determinado momento, mas ensinar a dignidade do trabalho, que é o trabalho que dignifica a gente. E não ficar dependendo de assistencialismo a vida inteira, de carro-pipa. Por que não se trouxe água no Nordeste? A transposição do Rio São Francisco, que irrigou o nosso Nordeste, nosso Piauí, parte do Ceará. Por que não fizeram isso? Tiveram mais de 12 anos para nos mantermos no cabresto eleitoral. Acordem. Tá? Em menos de 2 anos, o Bolsonaro concluiu a transposição do São Francisco. Quem começou foi o governo do PT? Foi sim, começou. Mas que adianta se não parou, não terminou? Lula alega dizendo que fez 88% da obra. Teve 8 anos de governo. A Dilma teve mais 6 anos de governo. Por que em 6 anos ele não concluiu os 12% da obra da transposição do São Francisco? Para ganhar dinheiro com licitação, com corrupção. Só isso. E assim são todas as obras grandes que poderiam ser estruturantes para os nossos estados. Essa é uma realidade, essa é a evidência. O problema é que essa política socialista funciona na base do pão e do circo. Eles se locupletam, eles se enchem com o dinheiro que era para ser investido em educação, saúde e segurança, enquanto a maioria do povo continua na miséria. Olhem para trás. Há quantos anos o Piauí e o Maranhão, por exemplo, não saem da mesmice? Olha a qualidade das escolas, dos hospitais, olha a segurança pública. Olhem as estradas. Eu não estou falando de 2 anos de governo, não. O Bolsonaro teve praticamente 2 anos de governo, porque os outros 2 foram uma pandemia nefasta, que abalou o mundo inteiro, não foi só o Brasil, não. A gente tem que pensar com a consciência e não com a paixão. A gente tem que pensar com a razão, não com a emoção. A gente tem que ser justo. E aqui eu falo pra vocês, eu apoiei o governo do PT, sim, apoiei durante 8 anos na minha vida. Levantei bandeira de sindicato, tá? E eu conheço muito bem o que é o PT é. Muito bem, o que eles fazem, do que são capazes. Essa é a realidade. Acordem enquanto é tempo. Porque senão, são mais 20 anos de cabresto, mais 15 anos, e quem sabe um regime socialista pesado como existe na Argentina, na Venezuela, na Cuba, na Colômbia e no Chile hoje. Acordem. Tá? Voto é uma opção de cada um, sim, mas a gente tem que ter um voto consciente, não por paixão. Tem que ter um voto baseado por fatos, por realidade, sustentável, aquele que se sustenta, e não aquele que é momentâneo. Prometer picanha e cervejinha? Isso é discurso para touro, nós não somos touros. Nós somos um povo decente, nobre, honesto e trabalhador, nós nordestinos. Nós temos que mudar isso. Esse papo de dizer que graças a Deus o Piauí e o Maranhão deram votação expressa e maciça pro Lula. Se ele tivesse dado pelo menos a metade disso em retorno pro nosso estado. Aqui no Piauí, por exemplo, nós tivemos o governador Wellington Dias e Uri durante muito tempo no governo. Em que o Piauí desenvolveu nesses anos, meu povo? Me mostrem números, dados. Polícia que era para ter 12 mil policiais, nós temos 5 mil policiais, desde a época que o Wellington assumiu o governo. E tenho mais dados para os senhores e para as senhoras. Vamos falar de escola? Quantas escolas o governo do PT abriu aqui no estado do Piauí? Escolas que funcionam e que prestem. Olha a qualidade do ensino. Olha a estrutura das nossas escolas. Quem é professor aqui sabe disso. Ignorar isso é fechar os olhos para as evidências. Pensem com a cabeça. Tá? Esse papo de dizer que as coisas estão caras no mundo inteiro. Tenham visão de mundo. A gente tem que tirar a visão do umbigo. É isso que aconteceu. Eu conheço Israel, conheço Estados Unidos, conheço a Europa. Israel, a gasolina aumentou, foi 62%. Estados Unidos aumentou 48%. Tudo aumentou no mundo por conta da pandemia, não foi por conta de um presidente, não. E tenho certeza que se o Lula fosse presidente nesse período da pandemia, o desastre aqui teria sido muito maior. Não tenho dúvidas disso. Eu tenho dados, eu tenho números. Eu trabalhei no Banco do Brasil durante 30 anos. E é por lá que as coisas circulavam e eu sei muito bem como as coisas eram feitas. Eu tenho dados.